Prontinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Tainara, sou coordenadora hoje da área aqui de sucesso do cliente no Nibo. E o nosso web seminário de hoje vai tratar um tema aí que é super importante, né, para os nossos parceiros, para os nossos contadores, nossos clientes, que é como ter sucesso na implementação de novas ferramentas, né? E a gente está aí com a Amanda da Vox Contábil, né, Amanda? Então vai contribuir hoje com o nosso bate-papo aqui. Então, se você, né, ainda não segue a gente, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações e, né, espero que seja proveitoso aí para todo mundo, que seja um conteúdo que faça bastante sentido para você e te ajude também no desafio aí de implementar as suas ferramentas no seu escritório. E aí, Amanda, como é que está a situação aí do escritório hoje, né? Como é que está funcionando? O escritório hoje está em modelo remoto, está em físico? Como é que é hoje que funciona a sua contabilidade? Tá. Conta um pouquinho para a gente. A gente está em home office, voltando um pouquinho do que você falou, né? Implementar ferramentas novas, acho que além de uma necessidade da gente abordar essa questão, eu acho que é uma dor dos contadores hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não é fácil, gente. Tem ali tudo que é novo, há um processo, há uma resistência, mas não é impossível. Eu estou aqui para falar para vocês que é possível. A gente está em home office desde um pouquinho antes do lockdown da prefeitura. Uma colaboradora minha pegou Covid logo no iniciozinho e aquilo ali foi super importante para a gente repensar o que era mais importante naquele momento, sabe? Antes mesmo, né, como eu te falei, do lockdown, a gente olhou para aquela situação, ela me mandou um áudio, Amanda, eu estou saindo de casa aqui, mas estou muito cansada. Um áudio muito ofegante, eu fiquei super preocupada e falei assim, Otávia, volta para casa, vamos para o home office, fecha o escritório, não vamos mais fazer isso. Me deu, a gente lá na Vox, a gente tem muito isso, de primeiro as pessoas, né? Na dúvida, vamos cuidar das pessoas. Então, a gente pensou assim, vamos nos estruturar para isso dar certo. E foi o que aconteceu, a gente amadureceu, digitalizou pouco que ainda não era digital na Vox, durante esse período de iniciozinho de pandemia. Eu falo que a gente amadureceu e virou 100% digital a forceps, né? Porque foi ali obrigada a fazer, mas acabou que deu muito certo. Por que a gente não fez isso antes? Então, assim, longe de mim dizer obrigado, pandemia, Deus me livre, tá, gente? O que eu quero dizer é, essa dificuldade criou oportunidades, sabe? Criou formas da gente se reinventar, de ser mais, enfim, tecnológico, de experimentar mais coisas que a gente já deveria ter feito. Então, hoje a Vox trabalha 100% home office, está todo mundo bem, a gente viu que há muita vantagem nesse modelo. Não é um benefício, gente, entendam, o home office ele não é um benefício para o funcionário, tá? A gente não tem como colocar isso como um diferencial corporativo. Por quê? É apenas uma forma de trabalho. Mas muitos colaboradores, eles entendem como uma vantagem, uma qualidade de vida, né? Então, a gente gosta de fazer todo mundo feliz. A vida é muito curta para ser feliz só às sextas-feiras. A gente tem que ser feliz todo dia. Então, o home office deu certo e graças ao uso da tecnologia sempre. Assim, é uma bandeira que eu levanto. A gente precisa muito de tecnologia, sempre. Com certeza. E um ponto legal de você falar sobre isso, da gente precisar, né, que muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de digitalizar, automatizar, né, suas ferramentas, seus processos. A gente se depara muito com esse desafio, né, nas empresas que são parceiras aqui do Nível, porque é de fato uma barreira ainda para muita gente, né? E aí, muitas pessoas foram forçadas aí a mudar esse modelo de trabalho. E isso. O que, por um lado, né, trouxe uma visão, abriu aí as possibilidades e com certeza vai ajudar bastante no crescimento. Então, a tecnologia a gente entende que é o futuro, né, de todas as empresas, e se a gente estiver contra ela, a gente está nadando aí contra, né, o caminho do sucesso. Hoje é o presente, né? Não tem nem como dizer futuro mais, gente. Então, Amanda, seguindo aqui com, né, o nosso roteiro hoje do nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho como funciona hoje a estrutura do teu escritório. Você divide, né, a tua equipe hoje em departamento, você divide carteira de clientes, como você trabalha hoje nesse modelo remoto, né, aí no escritório, e como você trabalhava, né, isso antes de você incorporar ali uma ferramenta de automação na tua estrutura, na tua rotina. Como é que você faz hoje essa comparação, né, do modelo anterior e do modelo atual?
Então, a gente hoje está dividido por departamentos. Eu normalmente tenho 2 por departamento, um que é o responsável e um auxiliar, exceto na contabilidade, que eu tenho 2 analistas que dividiram a carteira. Eu achei necessário ter pessoas mais qualificadas na contabilidade, porque a minha ideia, né, a gente luta muito por isso, é que a gente seja sempre consultivo. Então, na contabilidade, eu acho importante que as pessoas tenham um grau maior de conhecimento para poder dar essa consultoria, fazer um diferencial no atendimento do cliente. Os outros departamentos, um responsável e um auxiliar, eles conseguem fazer essa consultoria. Mas a contabilidade ficaria muita coisa para uma só. Hoje a gente está numa média de 150 clientes ativos na base. Então, para uma pessoa só dar consultoria, conseguir fazer com todos eles com qualidade, não ia ser possível. Então, hoje nós temos 2 analistas, a maioria são mulheres, por isso que eu estou sempre falando assim no feminino, tá? Legal. E a gente hoje consegue atender esses clientes. A ideia, né? O que eu falo para eles? Eles são os líderes do futuro. Né? A ideia é que essa base, ela consiga sejam os líderes dos próximos subordinados que virão, os próximos colaboradores que virão. Então, a gente está preparando isso para acontecer. Aumentando essa base de clientes, aí sim, na contabilidade, a gente começa, né, com outros níveis hierárquicos. E quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que a gente é horizontal 100%, nem vertical 100%, tá? Existe um feedback, existe uma cultura de cooperação muito forte na Vox, mas existe, sem dúvida, uma hierarquia. Assim, eu acho que mesmo na contabilidade, enfim, em qualquer empresa que se diga vertical, existe uma hierarquia. Então, é isso, né? Sempre a cooperação entre líder e liderado, a colaboração, a gente gosta de usar a inteligência de todas as pessoas para formar algo maior, mas a ideia é essa, é que agora, daqui para frente, a Vox comece a contratar um segundo nível, sabe? Entendi. Tudo isso já... Antes, né? Sempre foi assim. Mesmo presencial, eu não dividia em times. Eu tentei uma vez dividir em times, mas eu achei que como eu sou uma pessoa, tá, que eu sou muito focada em cultura empresarial, assim, eu sou muito focada nisso. Quando a gente dividia em times, um time ele tava, o primeiro time ele é sempre o mais experiente, ele é sempre aquele que tem mais o DNA uma base, né? Exatamente, é a base. E o segundo time, se não tiver alguém do primeiro, ele já não tem esse feeling, essa garra, essa vontade. Não corre no sangue. Eu falo que a cultura tem que correr no sangue. E aí, para a gente mesclar, ficou meio desorganizado. Então, eu preferi fazer assim, sabe? Uma base de líderes. E aí, minha filha, ó, já são 4 anos de Vox. Tenho empresa, enfim, tenho CNPJ há 20 anos, mas a Vox só tem 4. E são 4 anos de Vox tentando montar essa base. E hoje eu posso dizer para você que eu estou confortável com o time que eu tenho hoje, sabe? Confortável, não sei se é a palavra também, né? Porque a gente nunca tem que se acomodar. Mas, assim, eu estou muito feliz, eles são muito, muito bons, eles entregam muito resultado, tem muito sangue nos olhos, o DNA corre na veia. A gente conseguiu preparar uma base muito legal, muito bacana para os próximos que virão. Com certeza, e atrelar o que você falou, a entrega de resultados, né? Ao bem-estar aí, não só da equipe, como também de como vocês proporcionam essa cultura para fora, né? De como vocês entregam isso no valor ali do serviço que está sendo prestado, junto ao cliente de vocês. Então, tudo isso acaba virando, né, uma grande cultura do que é a Vox, né? Que a gente também tem essa cultura dentro do NIBO. Então, o que a gente proporciona de valores aqui internamente, a gente também tenta levar para fora, né, para que a gente tenha que proporcionar a melhor experiência possível, né, não só para os nossos clientes, mas também para quem está ali do nosso lado do dia a dia. Modelei muito. O NIBO Conference 2017 foi assim, um divisor de águas para mim. Depois a gente vai fazer um outro papo sobre isso, mas eu modelei muito vocês para conseguir entender. Eu anotava tudo que eu aprendia com vocês, eu perguntava quais livros que vocês leram, qual eram aqueles livros obrigatórios que todo mundo tem que ler. Tudo isso, a gente qualquer dia a gente vai falar como é que foi essa história. Mas eu modelo muito, tá? Empresas que eu admiro e sem sombra de dúvidas, eu admiro muito a cultura de vocês.
Muito obrigada. A gente fica feliz com isso. E com certeza, né, você começou a tua jornada de sucesso aí também quando você começou, né, junto com a gente nessa parceria. Então, qual foi o primeiro contato que você teve com a gente em termos de ferramenta, né? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas aí que são para a base de contadores, né? Então, hoje o Nibo oferece ferramentas para contadores e para empresas. E como é que você começou essa jornada de implementação? Né? Lembrando que hoje o nosso tema principal está aqui embaixo, que é como ter sucesso na implementação de novas ferramentas. Então, vou pedir para você entrar um pouquinho nessa história, voltar um pouquinho no tempo e contar para a gente como que foi essa experiência inicial, né? Como é que funcionou isso para você? Eu conhecia, como eu te falei, né, no Nibo Conference, foi o meu primeiro contato. E quando me apresentaram a ferramenta, eu falei, cara, é isso que eu preciso, eu quero. Na época, éramos eu e mais 3 colaboradoras apenas. E eu falei, não tem como não ter essa tecnologia, porque eu sou parto muito da ideia de que se existe uma forma melhor e mais fácil de fazer, a gente vai fazer, sabe? Melhor, mais fácil, mais rápido, sempre, todos os dias. A gente busca sempre fazer o melhor. E quando eu vi o Nibo, a ferramenta, eu falei, é isso que eu preciso. E trouxe para dentro da empresa, a primeira ferramenta que eu trouxe foi o Nibo Obrigação... Não, minto. A primeira ferramenta que eu trouxe foi o Nibo Gestão Financeira para cuidar da minha gestão financeira da Vox, da empresa. Para fazer a sua gestão do escritório, né? Para fazer a gestão do escritório. E aí a gente começou a fazer a gestão financeira, depois a gente começou a emitir boleto, e aí a gente viu que era muito bacana. Começamos a contratar, então hoje a gente tem o Obrigações, a gente tem o Documentos. Na verdade, o Obrigações foi o segundo, porque a gente manda as obrigações para os clientes, começamos a mandar. E aí, qual foi a dificuldade? Não quero o cliente para a gente, não quero fazer cadastro, o que é isso, que plataforma é essa? Eu vou ter que... E se eu perder minha senha? Então, assim, então, o que a gente fez? O que eu falo para você? Que eu sou muito ligada à cultura e relacionamento. Eu sempre tive uma pessoa cuidando do relacionamento entre a Vox e os clientes. Hoje eu tenho uma pessoa mais nisso, sabe? Mas sempre teve alguém que olhou para isso de alguma maneira. Então, essa pessoa do relacionamento, ela era a nossa ponte em parar e dizer para o cliente, gente, a Nibo é boa para todo mundo. A gente está colocando isso daqui, é vantagem para a gente, é segurança para a gente e para vocês também. Então, a gente começou aos poucos a converter a carteira para o envio de obrigações através da plataforma. Quando os clientes entravam, aí os novos já eram na plataforma. A gente já colocava assim, a gente não manda papel, porque uma das coisas, um dos pilares da Vox também é a sustentabilidade, então a gente não manda papel, a gente é zero papel, então a gente precisa mandar por alguma ferramenta. A gente mandava por e-mail, que era uma bagunça, uma loucura. O cliente não recebeu o e-mail, o cliente diz que não recebeu, ele não paga porque não recebeu. Você não tem como dizer que enviou, porque ele vai dizer, não, esse e-mail aí, ó, não é meu. Enfim, uma loucura. Mudei de e-mail. Descentraliza, né? Mudei de e-mail, não é mais esse. Então, dessa dor, surgiu a contratação do Nibo Obrigações, para que a gente pudesse fazer com que o cliente entendesse que é segurança. Eu não posso manipular nada do que foi enviado e ele não pode dizer que não recebeu, uma vez que eu tenho o protocolo ali dizendo que ele recebeu sim. Então, isso gerou para mim até uma segurança a nível de seguro de responsabilidade, entende? Porque é uma forma de eu mostrar para o cliente, para o processo, para a seguradora, que eu tenho um processo de controle para evitar, reduzir, obviamente, não é possível... A ideia é que seja zero erro, mas ninguém pode ser assim, porque somos humanos. Sim, tecnologia também falha às vezes, né? E é normal. Então, assim, a ideia é diminuir os erros o máximo possível, e isso fez com que a gente conseguisse migrar 100% dos clientes para a plataforma do Nibo Obrigações. E isso, para mim, é essencial. Assim, eu falo, gente, tem que usar o Nibo. Se o cliente está com problema até hoje, né, existe algum que fala assim, mas eu não estou recebendo, o Nibo não está me enviando. E aí eu falo assim, tá, a Rebeca, que é a minha pessoa hoje do relacionamento, que é a nossa fada do atendimento, ela liga para o cliente, fala, a gente tem um vídeo, a gente pegou o vídeo de vocês para mandar para eles ensinando. A gente fez um vídeo, a gente faz e-mails para ele, olha, tá com dificuldade com o Nibo, a gente liga quando a gente vê que o cara não tá lendo a mensagem, não tá vendo a guia no tempo hábil, a gente liga, fala, tem algum problema aí, o que está acontecendo?
Então, a gente fica acompanhando para que ele use a ferramenta. Eu acho que isso é importante. Uma outra coisa que a gente também contratou um tempinho depois foi o Nibo Docs, que é aquele que o cliente manda os documentos para a contabilidade. Porque aí a gente já tinha uma terceira dor. Eu acho que eu fui de dor em dor, né? Assim, a terceira dor aos poucos ali. Aos poucos. E, gente, implementar ferramentas, eu acho que tem que ser aos poucos. A gente, pelo menos, tem que testar a ferramenta. Eu acredito, né? Você testa, deu certo, implementa. Quando tiver redondinho, vamos passar para a próxima. Porque senão o colaborador também fica doido. Ele fica falando assim, Amanda enlouqueceu. Como é que eu vou aprender tudo isso em um dia só? Fica doido mesmo. Você muda uma cultura de muito tempo, né? Sim, e assim, tem colaboradores que entraram na Vox e falaram assim, meu Deus, tem aplicativo para tudo aqui, como assim? Quem não está acostumado, quem vem de outro tipo de escritório, precisa de um tempo para absorver isso. Então, eu fiz assim, eu comecei contratando aos poucos. Depois de obrigações, a gente contratou o Docs, que era a terceira dor. Contabilidade não recebe os e-mails, não recebe os documentos. Vamos entender o que está acontecendo. E aí vi que eu tinha possibilidade, porque assim, eu acho que se for tudo numa ferramenta só, para mim é muito melhor, sabe? O colaborador já está acostumado, ele sabe usar, ele está familiarizado com aquele layout. Então, ele não vai ter muito mais dificuldade em absorver o próximo upgrade daquela ferramenta, sabe? Então, eu peguei já o terceiro, que foi o dos documentos. E aí trouxe para a contabilidade cuidar, e da mesma maneira, tá? E a gente olha para o cliente. A gente não joga a ferramenta lá e fala para o cara assim, usa aí. Não. A gente liga, a gente quer saber se ele está usando, a gente quer saber se ele está gostando, a gente quer entender por que ele está achando difícil, porque não é difícil. A gente fala assim, não é difícil. Aí eu vou contar para vocês um segredo. Um último caso, assim, aquele cara que fala assim, não estou usando, o Nibo não funciona, não dá. Não dá. Aí o que eu faço? Eu nunca falo para ele assim, não usa não, então eu vou te mandar de outro jeito. Não falo. Eu falo para eles assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um horário com o meu TI, eu vou pagar o meu TI, ele vai abrir o teu computador aí através de uma ferramenta de acesso remoto, e a gente vai entender juntos o que está acontecendo, por que você não está recebendo, por que você não está conseguindo anexar. Nunca precisei chamar o meu TI. Quando eu falo isso, o cliente, achei, funcionou. É assim. É engraçado. E é a primeira, você não se contenta com aquela primeira resposta, com aquela primeira barreira. E isso é um ponto que a gente também sempre trabalha ali, né? Todos os nossos consultores ali no time de sucesso. A gente, né, fala aí com 5, 6 contadores por dia cada um, né, dentro do time. Nosso time hoje compõe 10 pessoas, né, diferentes. Então, a gente já sabe que essa objeção, ela vem, né, por parte do cliente, do nosso cliente. Então, a gente já tem algumas estratégias. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa interessante que você trouxe é o quanto que você se compromete em estar ali para fazer aquele cenário mudar, né? Então, a gente sabe que parte, né, desse processo de sucesso da implementação é por conta ali do treinamento, né, das reuniões que vocês fazem junto com o consultor estratégico, e os 50%, né, do outro lado é o quanto de energia vocês colocam em fazer aquilo dar certo de fato. Né? Porque a objeção ela vai acontecer, o cliente, né, ele vai, né, se deparar ali com uma novidade que também vai ser difícil para ele. Então, esse ponto que você falou é muito interessante, de que você insistiu em fazer a coisa funcionar e você não abandonou ali na primeira dificuldade. A gente insiste em fazer acontecer, sabe? A gente quer muito. Eu acho, é aquilo que a gente estava falando no início, a tecnologia digital, ser digital, estar na internet, é o presente, não tem mais isso de, no futuro eu vou implementar. Não, gente, é para ontem, sabe? Primeiro porque a gente precisa ter responsabilidade socioambiental, a gente vai reduzir o consumo de papel, a gente vai fazer um mundo, pensando em tudo, né? A gente vai fazer um mundo melhor com menos papel. Então, isso já é um motivo para a gente digitalizar, né? Depois, a gente apoiar, acho que, assim, os negócios dos nossos clientes, os negócios de empresas que criam coisas bacanas como a Nibo, acho que a gente tem que apoiar mesmo. Por ser uma empresa do Rio de Janeiro, não vou negar, é uma empresa que eu tenho no coração, porque quero mesmo apoiar. Então, falo para as pessoas por que a gente não pode ter uma empresa de tecnologia no Rio de Janeiro também, sabe? Então, vamos colocar as nossas fichas nessa empresa que está aqui perto da gente.
escuta, que está aqui do lado. E eu acho que a gente precisa... eu acho que a base de tudo, sabe, tá? É a cultura. Tem que ter uma cultura forte nesse sentido. A partir do momento que eu coloco em mim que eu preciso fazer e coloco isso também para os colaboradores, gente, precisamos fazer, o meu cliente também entende, preciso fazer, e essa mensagem vai se replicando, vai se multiplicando, sabe? Com certeza. E pegando esse gancho, já aproveitando que você passa, né, essa mesma mensagem para o teu colaborador e que a mudança ela começa, né, de dentro para fora, eu vou colocar aqui na tela, então, um dos nossos maiores questionamentos, que é como preparar a equipe para o processo de implementação. Então, a gente sabe que essa mudança ela é um impacto primeiro para quem está ali, né? Então, tem colaboradores ali que talvez nunca tenham trabalhado com uma ferramenta de automação, né? E a gente sabe que existe aquele receio também do colaborador achar que ele pode ser substituído pela máquina, né? A gente vê hoje o cenário, é um cenário complicado, né? Em relação aí à substituição da nossa capacidade ali, né, humana de estar trabalhando, a gente preza pelo tratamento, pelo relacionamento ali, cara a cara com a pessoa. Então, você que é uma gestora, né, que tem essa cultura na tua empresa de fazer um trabalho humanizado, como que você preparou aí a tua equipe quando você decidiu fazer essa virada de chave, de abandonar um modelo tradicional ali, mais manual, né, do controle dos seus processos, da entrega das suas obrigações, e passou aí a ter umas ferramentas automatizadas aí, tá mais aliada à tecnologia? Como é que foi esse processo para você? Eu pensei muito nessa questão que a Bia já tinha me falado, né? E eu fiquei, gente, como a gente vai falar sobre isso? Como preparar a equipe? Como é que a gente prepara pessoas? Eu acredito que, em primeiro lugar, antes de você preparar pessoas, você precisa ter as pessoas certas, sabe? Então, assim, não é só... Eu não consigo mudar... eu não consigo mudar princípios, valores, eu não consigo mudar algumas coisas. A gente sabe que quem você é para mim aqui na Vox, né? Quem eles são é muito mais importante do que o que eles fazem, sabe? Então, dessa maneira, não foi difícil para mim o processo de implementação, por incrível que pareça. Porque eu tenho as pessoas próximas de mim que entendem que a Vox, um dos pilares dela é a tecnologia. Então, quando eu atraio essas pessoas certas para mim, eu não tenho dificuldades em implementar. Mas eu também não quero dizer para aqueles colegas que têm pessoas, né, de outras gerações, enfim, no quadro de funcionários, que não é possível, né? É possível sim. Porque, mais uma vez, falando, né, cultura, né? Cultura é o quê? É a vontade do líder materializada. Então, se você, que é um gestor de escritório contábil, você não tem, talvez, umas pessoas que tenham essa pegada tecnológica, né? Você tem, pelo menos, tentar aproveitar essas pessoas em outros lugares, sabe? Ou, enfim, colocar pessoas certas nos lugares certos, né? A gente escuta muito isso. E para implementar, para mudança, isso é muito, muito importante. Existem empresas que eu não sou esse tipo de empresa, né? Que, como eu te falei, que toda hora está contratando uma tecnologia nova. Eu quero sempre fazer melhor e mais fácil, mas eu também quero trabalhar com empresas que estejam alinhadas com o meu propósito. Eu quero trabalhar com pessoas que sejam iguais à Vox, que tenham a mesma vibe. Então, talvez os colegas aqui que ainda não contrataram, enfim, que não pensam e não conseguiram virar essa chave, talvez eles tenham que se conectar com uma mudança de mentalidade antes, para depois se conectar com uma empresa mais tecnológica, sabe? Acho que tudo vem daí. Não tem outro jeito de mudar. E preparar a equipe, né? Lá na Vox, quando a gente faz uma ferramenta nova, hoje, normalmente vem da demanda deles, é o que eu falei, da dor deles. Então, se você sabe que a equipe tem uma dor, mesmo que seja uma pessoa que seja resistente a mudanças, e, gente, isso aí é processo de contratação. Você não, né? Por favor, não contratem pessoas que sejam muito resistentes a mudanças, senão a gente, né, fica meio engessado, né? Vamos pensar um pouquinho, mas enfim. Se você tem uma pessoa assim, mais resistente a mudanças e você demonstra para ela o benefício, a vantagem dela aplicar aquilo ali, por que não? Por que ela não vai querer? Por teimosia?
então ela não pode fazer parte do teu quadro. Eu acredito assim. Na Vox só trabalha quem quer, só trabalha quem gosta, só trabalha quem tá afim. Não gostou, não tem problema, vamos continuar sendo amigos, mas lá do outro lado, lá no amigo, no concorrente. Na Vox trabalha quem quer. Então, eu acho que é assim, quem entra aqui já sabe que a gente tem essa pegada de inovação, de digital, e as Já é demandas algo que você aplica, né? No as próprio demandas processo de dele, contratação, né? Você já indica como é o formato de trabalho de vocês. Isso Sim, a também gente se aplica para o teu cliente, quando você está prospectando ali um novo cliente, você já mostra como a Vox funciona e qual é o modelo de vocês. Mostro. Na minha proposta, já tem o logo da Nibo ali, filha. O negócio Você já aqui coloca direto, não tem como o negócio dizer não. aqui é todo amarrado. Bota ali, ó, é aqui, ó, isso aqui. Seja feliz. Na nossa reunião de onboarding, a gente faz reunião de onboarding, a gente ensina a usar o Nibo, ensina a pegar as guias, ensina a mandar documentos. Tá tudo isso. Tá então tudo você já trouxe para dentro do teu processo, né? O próprio processo de implementação do outro lado. Já não tem isso de, o cara entrou, né? Depois ele vai conhecer. Não, é assim. Aqui é assim. Não gosto, não quero. Então, é o mesmo raciocínio de colaboradores, é o raciocínio de clientes. Você precisa atrair também os clientes certos. Não tem problema. Todos esses colaboradores, todos esses colaboradores fizeram parte do onboarding de implementação das ferramentas? Não, a gente começou, como eu te falei, era eu e mais duas. E vocês foram repassando esse conhecimento à frente. Isso, repassando. Inclusive, esse ano, eu pedi pro... É que eu falo tanto com tanta gente da Nibo, que eu não vou lembrar o nome dele, mas eu gosto tanto dele, eu vou ter que procurar aqui o nome dele. Eu fiz com ele tipo uma reciclagem, sabe? Eu estava sentindo necessidade. Aí eu liguei para vocês, mandei mensagem. Gente, quem pode fazer uma reciclagem aqui no painel para gente, que a equipe está precisando? Aí ele veio. É o André? Não sei, eu amo ele. Pode ter sido o André da nossa ele mora equipe, em sim. É o André, acho que é o André. Eu amo ele. E aí a gente falou, esses dias a gente falou de novo, e ele fez essa reciclagem pra gente, ensinou coisas que... Porque às vezes a gente esquece, né? A ferramenta, ela também muda sempre, a gente precisa ver o que a gente pode usar de mais e melhor, sempre. E a gente também esquece. Então, assim, eu chamei ele para fazer uma reciclagem. Em setembro, uma coisa que eu faço também, né, com eles, assim, e esse ano eu consegui colocar em prática, porque a gente melhorou agora a situação da pandemia. São eventos presenciais de treinamento. A gente fazia antes da pandemia e agora vamos fazer. E aí, em setembro, eu vou fazer um dia de treinamento com eles de reciclagem nas ferramentas e já vou combinar de ter alguém do Nibular ou a gente fazer uma vídeo para fazer isso, para a gente poder sempre estar reforçando a necessidade de usar a ferramenta. Um lembrete é esse. Vamos fazer acontecer. Eles gostam, eles usam, eles gostam, então a gente não tem nenhuma resistência quanto a isso, sabe? É bem tranquilo. Muito legal. E aí você entra num outro ponto, né? Você deu uma travada aqui para mim. Voltou? Pronto. Deixa eu só ocultar aqui rapidinho. Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá com um delay para mim agora, acho que é a internet. Fala alguma coisa comigo. Oi, tá me ouvindo? Agora melhorou. Voltou. Melhorou? Melhorou. Vou voltar um pouquinho do ponto, tá? E aí, Amanda, outro ponto que você já trouxe, né, bem bacana, que também está alinhado com um dos nossos tópicos aqui, né, que a gente está abordando hoje nesse papo, que é como manter o engajamento da equipe durante o processo. Então, né, você já contou aí um pouquinho como funciona o teu processo de preparação, e ali depois que a gente tem a preparação, que é o onboarding, a gente tem a parte do engajamento, né, que é a gente conseguir manter aquele mesmo nível de qualidade, né, ao longo do processo, porque cada vez a gente vai incorporando mais clientes, mais tarefas, mais obrigações, mais funcionalidades. Engajamento. A motivação, ela nem sempre é olhar para o outro. Às vezes a motivação é olhar para você mesmo, né? Aí eu falo para eles, a motivação é uma porta que se abre por dentro. Com certeza. Então, você precisa ter vontade de fazer. Hoje em dia existe uma onda aí de propósito, as pessoas acham que tudo tem que ter propósito. Eu sinto dizer que nem tudo tem que ter propósito, tem coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Então, assim, é isso, sabe? Faz parte de quem trabalha na Vox usar essa ferramenta
E se a pessoa vem, ela já vem sabendo disso. Se o cliente vem, ele já vem sabendo disso. Mais uma vez eu digo, não foi fácil, gente. Não é uma coisa que eu falo para vocês assim, né? Foi um processo. A gente está com 4 anos de Vox e esse ano eu posso dizer para você com segurança que a gente está seguro nisso. Mas é um trabalho e a gente não tem medo de trabalho. A gente não pode ter medo de trabalho, sabe? A gente tem que continuar fazendo o que tem que ser feito. E é isso, é engajar, é motivar, a pessoa tem que querer. O engajamento, muitas vezes, também vem do uso da facilidade, demonstrar a facilidade, como eu já falei, né? Então, eles veem vantagem. Simplificar, né, o processo. Simplifica, gente, por favor. Não existe mais espaço para retrabalho, não existe mais espaço para trabalho repetitivo. Isso tudo tem que ser feito por uma ferramenta. E se existe a ferramenta, uma coisa que eu não te respondi, né? Muito bacana que você colocou também. E o medo do colaborador de ser substituído. Isso também é uma outra coisa que é a nossa cultura. Não existe esse medo nos nossos colaboradores. Porque eles sabem que aqui, em primeiro lugar, são as pessoas. Na dúvida, são as pessoas. Então, assim, são sempre as pessoas. E ele entra e ele tem essa segurança. Então, nunca, eles sabem que eu, Amanda, nunca vou contratar uma ferramenta para demitir alguém, sabe? Então, não existe esse medo. Aqui a gente tem segurança psicológica, organizacional, digamos assim. Uma relação de confiança, né, entre você também. Uma confiança. Ninguém vive no terrorismo ou na linha tênue de achar que amanhã a Amanda vai contratar uma ferramenta e vai mandar alguém embora. Não. Inclusive, se tiver ferramenta que me oferecer isso, eu nem fecho. Eu não quero nem te ouvir. Se você vier para mim com uma empresa de tecnologia falar para mim, Amanda, contrata essa ferramenta que você vai demitir 10 pessoas. Eu vou falar, sai daqui agora que eu não quero olhar para sua cara. Porque eu quero pessoas. Empresas são feitas de pessoas para pessoas. Então, não existe isso. A ferramenta é um auxiliar. A ferramenta é meio, gente. A ferramenta é meio, não é fim. Então, eu tenho isso aqui. Eu acho que a confiança e a colaboração são mútuos, sabe? Boa. Você trabalha hoje com um sistema de metas, você utiliza a ferramenta para poder também fazer esse engajamento da equipe. A gente tem ali alguns relatórios, né? Principalmente ali dentro do nível obrigações, que te trazem, né, uma visão disso. Como é que você torna aí essa usabilidade, esse engajamento saudável? Como é que você consegue também usar a ferramenta a teu favor dentro, né? Dentro de casa, dentro da equipe, dentro do escritório? Como é que você trabalha esse engajamento e essa motivação deles ali com a ferramenta te auxiliando? Então, a gente tem o painel do administrador, a visão do administrador ali, né? E aí a gente consegue mapear e verificar algumas coisas que estão acontecendo e o que pode ser melhorado, né? Mais uma vez, eu sempre falo, sempre tem margem para melhora, a gente sempre vai buscar o melhor. Então, uma das coisas que a gente verifica é tempo de atendimento, quando foi feito o envio, se está de acordo com o que a gente acorda com o cliente. Eu gosto muito de dizer para eles que o combinado não sai caro. Então, se a gente acorda com o cliente de entregar aquela obrigação ou aquele processo até 2 dias antes, a gente precisa cumprir, a nosso lado tem que ser feito. E com a visão do administrador que a ferramenta dá, eu consigo verificar se eles estão usando. E é assim, eles estão usando, então a gente não precisa, não tem esse tipo de problema, sabe? Eu olho ali, as mensagens são respondidas, a gente não tem um canal só de mensagens com o cliente, a gente tem por dentro da ferramenta, a gente tem no WhatsApp e a gente tem ainda solicitações por e-mail e por telefone. Por quê? No início, eu quis colocar uma ferramenta única de comunicação entre nós e os clientes. Mas se a gente está falando de humanização, nem sempre é possível que a pessoa consiga fazer dessa maneira. Existem situações, ainda mais para o meu nicho, que tem muitos clientes de produção cultural, produtores de eventos. Existem situações extremas, né? Existem pessoas que estão fora do país. Então, o que a gente faz? Mais uma vez, sempre tem uma pessoa olhando o relacionamento. E aí a Rebeca olha esses canais, controla o tempo de atendimento, olha se está sendo respondido ou não, com que qualidade também está sendo feito, é importante. Se a gente tem uma homogeneidade no atendimento, se todo mundo fala igual, se todo mundo está falando da forma como a Vox fala, a gente bate muito nisso, né? Posicionamento de marca. Como é que a Vox fala? O que a Vox faz? Como é que a Vox responde? Então, a gente olha isso tudo, tá? Para poder estar sempre com tudo redondinho, na medida do possível, né?
É isso, acontece, as coisas acontecem, mas eu não posso reclamar, não. Assim, o pessoal tem feito tudo muito, muito redondo, muito show mesmo, só sucesso. Um ótimo ponto que você trouxe sobre a auditoria que você faz, o controle de qualidade, qual é o tom de voz, né, que a Vox utiliza ali para se comunicar tanto para dentro quanto para fora. E que bom que você consegue incorporar também as suas ferramentas no teu posicionamento de marca, né, que é o que você faz hoje, que um dos pilares da Vox é a tecnologia. Então faz super sentido aí você estar conseguindo, né, ter esse controle, como você falou, e você está longe, né, da tua equipe, você não olha para o lado e consegue ver o que o teu colaborador está fazendo, mas primeiro que pela sua relação de confiança, você consegue saber como é que é o tipo da entrega, né? E a ferramenta te auxilia, te dá esse olhar, essa visão gerencial, praticamente na palma da tua mão, né? Então você tem ali, consegue de qualquer lugar que você estiver, ter o controle de como está hoje, né? Como a visão do administrador, como está sendo. Assim, eu falo muito para eles que isso não é chicote, assim, a gente não está ali para controlar de forma termômetro, né? punir. É um termômetro, é isso aí. E como você falou, a relação de confiança ela existe, eu confio muito nas pessoas, né? No home office, a gente não existe a palavra microgerenciamento, não tem como fazer isso. Não enlouquece, não tem como. Quem no home office ficar louco pensando assim, meu Deus, tá todo mundo na Netflix, não tem ninguém trabalhando. Não vai conseguir. Então, assim, a gente tem que mentalizar, tá todo mundo trabalhando feliz. Na hora do almoço, eles param, almoçam, vê um episódiozinho ainda da série deles, e depois eles voltam. Tá tudo bem? Sem mini infarto pro gestor. E é isso, a gente tem que achar sempre um equilíbrio. Então, é dessa forma que a gente vai tocando. Com certeza. E aí, nosso último ponto, já para a gente estar caminhando para o final do nosso papo, né? Que está um papo super gostoso aqui. Estou adorando saber como é que você trabalha hoje, né? Esse processo de implementação aí na Vox, que sirva aí como um modelo também para muitos outros escritórios que passam hoje, né? Por essa dificuldade. Vou pedir para você trazer aqui para a gente o que fazer após o processo de implementação. E para você deixar também aí algumas dicas, se você pudesse dar para a gente aí quais são os pontos principais, as etapas principais para ter sucesso nessa implementação, o que você diria aí para todos os nossos outros parceiros, para todos os outros colegas aí de profissão, que faz sentido para você e que você acha que pode ajudar também aí para quem está começando? Sim. O que fazer após o processo de implementação é acompanhar, né? A gente não pode delegar sem acompanhar. Uma palavra que falam muito, né? Não pode delargar, né? É delegar. Exatamente. E existe também, eu acho que além da... Porque as pessoas falam muito de delegar, só que nem sempre a pessoa para a qual você delega é a pessoa certa para receber aquela responsabilidade. Existe uma matriz de RH que eu gosto muito, que acho que são os 7 níveis de delegação, uma coisa assim que eles chamam, 7 graus de delegação. A pessoa que recebe aquele processo, aquela atribuição, ela precisa estar à altura de retribuir. Tá? Então, primeiro você vai lá, você coloca aquela pessoa para fazer aquilo ali, você ensina, depois você acompanha, depois você corrige, depois você vai observando se ela vai se acostumando. São 7 níveis. Por último, você delega e não, sabe? Deleguei, tá aí. A ferramenta, ela é assim. A gente não pode simplesmente contratar e jogar a bomba na equipe e falar, gente, tá aí, faça um treinamento aí, é isso aí que a gente vai usar. Não. A gente precisa colocar, contratar, a gente precisa acompanhar, a gente precisa cobrar, lógico, de maneira saudável, tá, gente? Quando eu falo de cobrar e vigiar, cobrança e vigilância que entendam por acompanhamento de processo, a gente acompanha e depois a gente vê, quando a gente vê o resultado final, quando a gente vê que está rodando, quando a gente vê que está na cultura do povo, está no sangue, todo mundo implementou, beleza, está rodando, ok, eu descanso, sabe? É um trabalho de gestor, gente, não tem jeito, mas a gente não tem medo de trabalho, a gente não tem que ter medo de trabalho. A ferramenta não veio para acabar com o nosso trabalho, o trabalho continua, então a gente precisa realmente acompanhar. E a dica que eu dou para as pessoas que querem contratar e que querem implementar e que querem se digitalizar, gente, é o presente, não é o futuro. Não pensem que não dá para fazer, que tem que fazer isso no futuro, não. Vocês tinham que ter feito ontem. Então, assim, quem não fez ainda, está demorando demais, vai ser engolido pelo mercado. Então, a dica que eu dou para vocês é façam o quanto antes, mas acompanhem. Não dá para a gente... A empresa, ela é, mais uma vez, né? A cultura é a materialização da vontade do líder, do gestor.
Você precisa estar com as coisas sendo feitas da forma como você pensou. E como é que as pessoas vão saber o que você pensa? Comunicando. Então, comunique o que você quer, fale com eles, acompanhe para que aquilo seja feito. E é óbvio que não é algo engessado, não é escrito em pedra. Não deu certo, por incrível que pareça, o gestor também erra, ele também pensa coisa errada. Não deu certo, muda. Não tem medo de mudar. Mas eu posso dizer, assim, como cliente da Nibo, que as ferramentas que a gente tem só trouxeram vantagem e benefício para a gente, tá? Então, eu acho que vocês não vão querer mudar depois. E, assim, por último, o que eu posso dizer para vocês é, precisando de ajuda, me procurem. Eu estou super aberta para mostrar como eu faço e o que eu faço. Sempre, sempre, sempre. Eu fui muito ajudada nesse universo contábil. Como eu te falei, o Nibo Conference mudou a minha vida. O CSC, que é o movimento da Fernanda Rocha, mudou a minha vida. E eu sou muito aberta a compartilhar conhecimento. Então, se alguém aqui estiver ouvindo e quiser saber como a Vox faz, vem que eu mostro. Não tem problema nenhum, gente. Minhas portas estão abertas para vocês. Muito obrigada, Amanda. A gente realmente tem que fortalecer cada vez mais essa comunidade, né? E se ajudar. A gente sabe que o sucesso do outro não atrapalha o nosso. Muito pelo contrário, a gente quer mais é que todos vocês prosperem. E o sucesso dos nossos parceiros é, com certeza, o sucesso também da nossa empresa aqui no Nibo. Então, a gente sempre preza isso, né? O nosso manifesto aqui na área de sucesso do cliente é garantir a melhor experiência através da entrega de resultados. Então, se a gente está tendo resultado, se a gente está entregando isso, né, para o nosso parceiro, e o nosso parceiro está conseguindo reproduzir, né, esse mesmo sucesso para o cliente dele, então o nosso trabalho está feito, né? O Nibo também aí está super à disposição. Obrigada por você ter, né, topado aí bater esse papo com a gente, trazer um pouquinho da tua experiência, tá? Espero que a gente possa se encontrar também em outras vezes. E mais uma vez aí, para quem, né, ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí no YouTube, ativa as notificações para receber aí sempre os nossos novos conteúdos. Espero que tenha Nibo Conference esse ano, né? A gente está com saudade. Estamos torcendo, né? Quem sabe não vem aí uma próxima edição. Muitíssimo obrigada, Amanda. Até a próxima, viu? Beijo. Um beijo grande. Tchau, tchau.